Olá, pessoal, e hoje nós vamos bater um papo com o Dr. Moacir Dias Filho, pesquisador da Embrapa, especialista na área de degradação de pastagens, e hoje nós vamos falar também do capim-capeta, que é uma gramínea invasora de pastagens que tem assustado os produtores rurais. Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas. Olá, pessoal, e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo do canal Agroverdades. Gostaria de pedir que você que nos acompanha, se você não está inscrito, que se inscreva no canal, clique no sininho para que você receba as notificações dos materiais que são postados, mas principalmente, se você gostou do vídeo, dê um like, que é para a gente aparecer para mais pessoas e conseguir levar mais informação aí para o meio agropecuário. E hoje nós temos um imenso prazer de receber um dos pesquisadores mais experientes e renomados do Brasil, o pesquisador da Embrapa, Dr. Moacir Bernardino Dias Filho. Ele tem mestrado pela Exalc, fez doutorado em ecofisiologia pela Universidade de Cornell, uma das universidades mais conceituadas do mundo, e o doutor Moacir, mas ter isso tudo e não fazer muito adianta pouco. O doutor Moacir tem uma ampla experiência, né? Já desenvolveu inúmeras pesquisas, principalmente no ambiente amazônico, tem vários livros publicados, e é uma pessoa que fala com extrema sabedoria e experiência daquilo que ele trata, que já pesquisou e já acompanhou aí inúmeras fazendas. Então, hoje nós temos essa grata satisfação. Gostaria de agradecer, doutor Moacir, muito por você ceder o seu tempo. Nós só conseguimos gravar, nós estamos gravando aqui, só estamos conseguindo gravar o vídeo à noite, porque durante o dia nós não conseguimos uma agenda com o doutor Moacir. Doutor Moacir, muitíssimo obrigado de estar aqui conosco. Perfeito, Nilma. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer imenso aqui estar contigo e o pessoal todo aí que está nos vendo, né? Para mim é sempre um prazer falar desses assuntos ligados à agricultura, à pecuária. Doutor Moacir, você já tem livro publicado especificamente com o tema de degradação de pastagens. Agora, recentemente, o governo lançou um programa para tratar especificamente de degradação de pastagens. Mas na nossa região, né, aqui da Amazônia, eu acho que o que mais se comenta é do chamado aí capim-capeta, capim-barba de paca, que é o Esporobolus índicos, né? E que tem chamado muita atenção. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, dar um pouco dessa questão de degradação e o que essa degradação de pastagem tem causado aí para a pecuária brasileira, mas com um pouco de ênfase para essa nova invasora, essa gramínea invasora que tem deixado os fazendeiros aí muito apreensivos, e eu diria que tem alguns casos que estão aterrorizados com o nível de dano que essa espécie tem causado nas pastagens brasileiras, mas muito especificamente na Amazônia. Pois não. Primeiramente, é interessante a gente mencionar que a degradação de pastagens ela ocorre em qualquer local onde haja pastagem, né? Pastagens produtivas vão com o tempo, por alguma razão, perdendo a produtividade, e se não forem manejadas corretamente, em termos de manejo do pastejo da pastagem, com o tempo acaba degradando, né? Esse tempo de vida útil da pastagem, como eu falei, como eu já mencionei, está relacionado com
quão cuidadoso ou descuidado é o manejo que é dado a ela, né? Então, hoje no Brasil, para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, melhor dizendo, em torno de 50% a 60% das áreas de pastagem brasileiras estão em degradação ou degradadas. Eu costumo dividir a degradação de pastagem em 3 níveis, em 3 tipos, vamos dizer assim, né? Aquelas pastagens não degradadas, as em degradação e as degradadas propriamente ditas, né? Cada uma delas tem uma característica específica que não cabe agora a gente discutir muito, né? Mas, como eu mencionei, em torno de 50% a 60% no Brasil, né, dessas pastagens estão em degradação ou degradadas, né? E 40% das pastagens brasileiras, 38% ou 39%, quase 40%, são pastagens realmente produtivas, né? A gente ouvindo assim parece uma situação um pouco complicada, mas a boa notícia é que esse percentual que eu estou mencionando agora, de pastagens em degradação e degradada, já foi maior, né? E ano a ano ele tem caído, assim como ano a ano tem aumentado o percentual de pastagens produtivas, né? Então nós estamos num caminhar para melhorar as pastagens brasileiras. Existem pastagens degradadas, evidentemente, mas elas já foram mais numerosas, numa quantidade bem maior, né? Então, há sempre a preocupação, mas hoje o produtor, Nilma, ele já entendeu que errar custa caro, né? É caro errar, né? Então, cada vez... Tem o que acontecia no passado, principalmente na região amazônica, né? Isso, quando eu falo passado, eu estou me referindo à década de 1970 até meados de 1980, né? Quando as pastagens iam perdendo a sua produtividade, era comum que abandoná-las e partir por uma nova área de floresta, né? Que era derrubada e iniciava o processo, né? Hoje isso não é mais feito, ou não deve ser mais feito. E se é feito, é num percentual tão pequeno que é desprezível, né? Então, hoje, o produtor ele já tenta reverter o processo de degradação. Mesmo porque hoje nós temos tecnologia para isso, nós temos novos capins, né, que se adequam a diversas situações. Hoje o produtor tem um portfólio de capins para escolher, né? Pânicos, braquiárias, entre outros, né? E a recuperação de pastagens degradadas, ela tem avançado muito em função da tecnologia disponível. E mais importante do que isso, Nilma, é que nós temos hoje muitos produtores já estão praticando o que eu chamo de manejo preventivo. Ou seja, o produtor ele se antecipa a problemas que podem levar a pastagem a degradar. Como eu mencionei há pouco, custa caro errar. Então, o produtor está fazendo o dever de casa desde a formação da pastagem. Muitos produtores estão fazendo isso e a pastagem não degrada, né? Mas aí aparece o problema que você mencionou, né? Hoje, nas regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste, praticamente no Brasil todo, tem aparecido problemas seríssimos com o capim invasor, que é esporóbulos. Você mencionou o esporóbulos índico, é uma das espécies. Então, o esporóbulos, ou esporobólos, como se queira chamar, ele é um complexo de espécies e variedades de capins invasores, né? Que coletivamente são chamados capim-capeta, capim-PT, barba de paca e outros nomes populares, né? E esse capim, a gente vai conversar mais um pouco sobre ele daqui a pouco, mas ele tem sido um problema seríssimo, como você mencionou no início, né, da sua fala. Ele tem sido uma constante em muitas áreas de pastagens que estão em processo de degradação ou já degradadas. Agora, veja bem, o capim-capeta, que é o esporóbulos índicos e outras espécies que fazem esse agrupamento, umas 4 ou 5 espécies, ele não é causa de degradação, né? Isso que fique bem claro.
ele é consequência do processo de degradação. Ele é uma planta oportunista que se aproveita da queda de produtividade da pastagem para invadir e para manter a sua, vamos dizer assim, o seu percentual alto numa área, né? Então, na medida que a pastagem vai enfraquecendo por superpastejo, falta de adubação, fogo constante, uma seca prolongada, começa a aparecer aquelas áreas de solo descoberto, e o capim-capeta, que a gente vai comentar depois, mais para frente, uma das características dele, se aproveita disso e invade essas áreas. Então, ele não é uma causa de degradação, ele é uma consequência, né? Tanto que hoje eu tenho, para quem conhece os meus livros, né, eu tenho hoje um percentual que eu lanço de invasão desse capim para caracterizar aquelas áreas de pastagem produtivas em degradação ou degradadas. Doutor Moacir, você falou aí da questão da degradação, né, de pastagem degradada e em processo de degradação. Uma vez me perguntaram assim, professor, quando é que eu sei que uma pastagem inicia o processo de degradação? Eu falei, ó, boa parte dos produtores no Brasil, o processo de degradação começa no dia seguinte ao plantio, porque ele plantou sem fazer calagem, sem fazer adubação, é germinar e começar praticamente a degradar, né? Aí nós, infelizmente, as pessoas ainda não têm essa cultura de entender, né, a pastagem como uma lavoura. E, doutor Moacir, eu já assisti palestra sua, né, até o ano passado eu assisti, e você falava muito da questão da forma muito consistente que esse capim-PT, capeta, barba de paca, que ele espalha nas fazendas. Eu gostaria que, se possível, você falasse um pouquinho de como que ocorre essa disseminação aí dessa espécie. Eu fui em Belo Horizonte, eu fiquei assustado, né? Eu fui visitar a sua ex-colega, a doutora Margarida, e eu passei numa avenida lá cheio, meu Deus, esse negócio já chegou aqui, lá em Belo Horizonte, lá já tem para todo canto. Eu fiquei assustado. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, de como que é a disseminação e alguma prevenção, né, que possa ser tomada, e falar um pouquinho de o que a gente pode fazer para controlar. Perfeito. Esse capim, essa planta invasora, que embora seja um capim, ela não tem valor forrageiro, né, porque ela tem baixo valor nutritivo, um alto teor de lignina, baixa digestibilidade e outros atributos que a tornam não desejável, vamos dizer assim, como planta forrageira, né? Ela apresenta, Nilma, uma característica muito interessante, né? Várias características, né, interessantes que fazem com que seja uma planta tão, vamos dizer assim, que tenha tanto sucesso, né, em invadir áreas de pastagem. Primeiro, a produção de sementes é muito alta. Estima-se que uma planta de capim-PT, capim-capeta, esporóbulos, produz em torno de 200 mil sementes por ano, né? Uma planta, estou me referindo a uma planta, né? E as sementes desse capim, eu vou fazer algumas observações a respeito dessas sementes. Em primeiro lugar, que ela tem uma vida útil, vamos dizer assim, a feta que é produzida e cai no solo, que chega em torno de 10 anos, né? Então, uma área que começa a aparecer o capim-capeta, começa a disseminar, às vezes o produtor se pergunta, mas de onde surgiu? Essa semente podia estar aí há 10 anos já, né? Ela estava viva no solo, né? Pois bem, além dessa capacidade de alta produção de sementes, né, do capim-capeta, ele tem essa característica de ter
uma longevidade muito grande dessa semente no solo. Mas o mais interessante ainda é que as sementes do capim-capeta, do capim-PT, dos poróbolos, ela apresenta uma característica única entre as gramíneas, né? O fruto, que a gente chama botanicamente do fruto, que chama-se semente, ele se desprende da cariópse, né? Vamos dizer assim, do fruto agronômico da semente. Então, o que ocorre é o seguinte: quando a produção, a panícula forma as sementes, né? Quando há um dia mais úmido, ou quando há chuva, ou quando está aquele orvalho, as sementes são envolvidas por um tegumento que tem uma mucilagem. Olha que interessante, né? E essa mucilagem, ela é muito higroscópica, ou seja, ela absorve umidade, né? Olha só, a semente está protegida, né, dentro de uma estrutura. Quando ela começa a ficar mais úmida por absorção, né, dessa umidade, né, ela começa a inchar, ela começa a aumentar de tamanho, porque ela tem uma camada de células higroscópicas, né, que absorvem umidade. E a aumentar de tamanho, ela expulsa, né, ela expulsa da cariópse e sai da cariópse. Ela não é jogada, né, ela simplesmente sai e fica ali. Mas por que isso é diferente? Porque isso traz o sucesso dessa planta. É que essa mucilagem, Nilma, ela é altamente pegajosa, né? Então, passa um animal, passa um veículo, né? Passa uma pessoa ou qualquer outro objeto que esbarre nessa semente, ela simplesmente adere a esse veículo, vamos dizer assim, a essa pessoa, a esse implemento, né? E esse tegumento que envolve a semente e absorve a umidade, ele, ao se tornar pegajoso, ele se torna um meio muito fácil da semente ser levada para diferentes locais. Então, hoje, por exemplo, você entra numa área que está invadida com capim-capeta, acabou de chover ou está um dia mais úmido, com certeza você está levando na sua bota, na sua roupa, na sua calça, né? Semente do capim-capeta. E você leva essas sementes e depois elas começam a secar, vamos dizer assim. Aquela umidade diminui e quando essa secagem diminui, ela cai, né? Então você já levou a semente para outro local. Então, abundante produção de sementes, né? E uma forma muito peculiar dessas sementes serem levadas de um local para outro, né? Então, os veículos, uma roçadeira, você entra numa pastagem, vou roçar minha pastagem. Na hora que você está fazendo a roçagem, aquelas sementes estão aderindo à roçadeira. Você leva essa roçadeira para uma outra pastagem, você está plantando o capim-capeta, né? Então, ele tem essa característica única, né, dentre as gramíneas, de produzir uma quantidade grandíssima de semente e essas sementes serem desprendidas do fruto, né, vamos dizer assim, e ter a possibilidade de serem levadas para locais distantes, né? Então, isso é uma das causas porque você vê as sementes do capim-capeta, por exemplo, serem levadas e você vê ao longo das estradas, né? Você acabou de mencionar, nos canteiros centrais das avenidas, né? De várias cidades, né? Eu estive recentemente no Nordeste, vi isso, em várias cidades o capim-capeta já presente nas cidades, né? E ele vai sendo levado pelos carros, pelos veículos, pelas pessoas, pelos animais que vão passando e vão levando essa semente e ela vai se disseminando. Agora, claro, né? Se ela a semente encontra um ambiente favorável, né? Ela germina, forma uma nova planta e o ciclo se inicia. Agora, é interessante, para a gente contextualizar mais um pouco sobre a semente, né? Quando essa semente germina, o que é que faz essa semente germinar, né? Primeiro, ela é muito pequena, né? Olha só essa informação, Nilma.
Mil sementes do capim-capeta pesam 0,2 gramas. Você tem noção do que é isso? 1.000 sementes pesa 0,2 gramas. É uma semente muito pequena, muito pequena. Eu diria, então, né, ela que ela seria, vamos dizer assim, imperceptível, né? O cara pode estar levando aí 1.000 sementes, talvez ele nem viu, né? Porque desse não tamanho, vê, não às vezes vê. não vê. Não tem como ver. E quando ela sai, como eu falo para você, que ela sai do fruto, da cariópsis, né? Que é o fruto da gramínea, e fica entumecida, úmida, né? E cola na sua roupa, num implemento, num cachorro que passa, num animal, num boi, num cavalo, etc., é mais difícil ainda de ver, né? Então, aí quando ela depois cai no solo, quando seca, aquela cola, vamos dizer assim, que ela tem, e ela cai no solo, ela só vai germinar, né? Se ela tiver ou na superfície ou até, vamos dizer, uns 20 milímetros de profundidade. Ela tem que estar bem na superfície do solo para germinar. Por que isso? Primeiro, porque ela é uma semente muito pequena, e depois, o que faz a semente do capim-capeta germinar são as variações de temperatura, né? Então, como é para a gente entender isso melhor? A semente caiu na superfície do solo, ou foi coberta com um pouquinho de solo, 5 milímetros de solo, 10 milímetros de solo. O solo, a gente sabe, ele é um excelente isolante térmico, né? Por isso, se ela está abaixo de 20 milímetros, né, ela não vai sentir as variações de temperatura. Que variação é essa? Durante o dia, temperatura mais alta por causa do calor do sol, etc., do raio do sol, a semente percebe que a temperatura chega a 35, 40 graus. À noite, essa temperatura cai, vai para 20 e poucos graus, né? Então a semente começa a perceber isso, né? Eu estou falando da semente como sendo um ser pensante, mas acaba sendo, né? E a semente percebe que dia a dia está havendo uma mudança de temperatura, né? Então ela pensa, vamos falar assim, poxa, eu estou na superfície do solo ou próximo, eu vou germinar, né? Ela não precisa de luz, né? Você pode fazer essa experiência no escuro, colocar essa semente na escuridão e ir variando a temperatura, né? 12 horas calor, 12 horas menos calor. Ela vai germinar do mesmo jeito, né? Então, o que faz a semente germinar é essa variação de temperatura. Aí, quem está nos ouvindo agora está pensando, e eu com isso? Como é que eu posso tirar isso de proveito para a minha propriedade rural? Muita coisa, gente. Se você mantém uma cobertura de solo eficiente, né? Ou com a gramínea, com capim, ou com aquela liteira que cai no solo e abafa a semente, ela não vai sentir essa variação de temperatura, tanto quanto se ela estiver num ambiente exposto, naquele solo descoberto, da pastagem que é super pastejada, aquela pastagem que foi queimada, daquela pastagem que não foi adubada e ela não está cobrindo o solo, né? Então a semente não vai perceber que pode germinar e ela fica quieta, ela fica dormente, né? A maioria das sementes, Nilma, que são formadas pelo capim-capeta, pelos poróbolos, elas são dormentes, né? Isso é uma estratégia da planta, né? Ela não vai apostar todas as cartas dela, né? E germinar tudo. Então, uma parte vai germinar se tiver essa condição de variação de temperatura, a outra, mesmo tendo essa variação, ela vai ficar quieta, né? E vai esperar uma outra oportunidade. Daí porque, uma vez que uma área é invadida pelo capim-capeta, o problema vai se estender por vários anos, que você vai ter sementes sempre na área prontas para germinar, se houver essa variação de temperatura. E uma área invadida, Nilma, por capim-capeta, em 1 metro quadrado, às vezes você encontra mais de 20.000 sementes em cada metro quadrado de solo, né? Então é muita coisa, né? Então, o problema do capim-capeta é a prevenção. Você mencionou prevenção há pouco, né?
a maneira mais fácil de prevenir é manter a pastagem produtiva indefinidamente, né? Com boas práticas de manejo, tratando a pastagem como uma cultura agrícola, etc. Apareceu uma planta de capim-capeta na minha pastagem, corre e elimina ela, né? Vai rapidinho para isso, né? Porque não brinque que o problema é muito sério, né? Eu costumava dizer, e ainda digo, né, que o capim-capeta, capim-PT, é como um câncer das pastagens, né? Da feita que ele se instala, ele vai aumentando e é muito rápido que a coisa progride. E hoje, produtores do Sudeste, São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, naquela região onde se produz gado de leite, gado de corte, né, estão tendo problema sério com capim-capeta. Região Nordeste, na Bahia, um problema sério, né? Região Norte, né, o Pará, tem pastagens que eram pastagens. E você olha, você pensa que é um trigal, né? Porque está tomada do capim-capeta, né? Mas E e não é só o aí, Pará, não, viu? Aqui no Tocantins é sério. com certeza, o Tocantins está problema sério, né? E diversos locais, né, estão tendo esse problema com capim-capeta. E, gente, quem está nos ouvindo agora, não brinque, é como uma pandemia, né? O capim-capeta é uma pandemia. E tudo que você fizer para prevenir ou controlar não é exagero, né? Se você tem o capim-capeta na sua propriedade, controle. Se ainda não tem, previna-se. E, doutor Moacir, quando a gente fala né, de controle e tal, e a gente tem visto, eu assisti a sua palestra, tem algumas colocações, algumas recomendações extremamente interessantes, aí de vez em quando eu vejo o cara postando no, no Instagram, nas redes sociais, estou controlando o capim-capeta, eu olho, está tudo o contrário das suas recomendações, sabe? Eu falei, vai jogar produto fora. Assim, pela forma que a gente vê as pessoas, que assim, a gente vê que ainda tem muito pouco conhecimento, né, consolidado e às vezes, como ele é uma coisa que deixa o produtor desesperado, às vezes as pessoas acabam fazendo coisas meio que na ânsia, sem procurar aí uma devida orientação. O que é que nós temos hoje, né, que pode estar ajudando aí, né, no controle do capim-capeta? Perfeito. Olha, em primeiro lugar, né, é importante que eu reafirme, né, que a prevenção é a maneira mais barata de você ter um domínio sobre esse capim, né? Então, é prevenir, né? E prevenção é manejo correto da pastagem, não deixar área de solo descoberta, evitar o uso excessivo de fogo, né? Gado novo que está chegando na área e você não tem certeza de onde ele veio, ou se ele veio de uma área invadida por capim-capeta, deixar ele pelo menos 5 a 7 dias numa área específica para ele poder se livrar na maior parte daquelas sementes que eventualmente ele tenha ingerido ou que estejam aderidas à pata e pelos dele, né? Na sua propriedade, manter nas entradas, ao longo de cercas, uma área de pelo menos 10 metros livre desse capim, né, para que ele não seja disseminado para a tua propriedade, que o capim-capeta, Nilma, ele entra na propriedade como todo mundo entra, pela porteira, né? Ele entra porque ele entra com as pessoas, ele entra com os veículos, ele entra com os animais, né? Então, E são a as áreas, prevenção né, é a melhor forma. professor? E dentro, assim, você começa a falar, é como se fosse uma engrenagem que vai montando, né? Porque nas porteiras é o primeiro lugar que aparece o solo descoberto também, né? Sim, sim. Então, por isso que eu. Aí você,
observe as suas porteiras, observe a estrada que dá acesso à sua propriedade. Achou o capeta, se livre dele imediatamente, né? Eu tenho publicação sobre isso, tenho vídeo no YouTube, tenho o meu Instagram, que eu estou sempre dando as dicas, né? E estou preparando agora, inclusive, um e-book, que, se Deus quiser, vai sair esse ano ainda, que vai ser o primeiro, vamos dizer assim, algo escrito no Brasil, mais completo sobre esse capim. Mas, enquanto não sai, a gente vai falando aqui o que a gente pode falar, né? E essa vigilância, né, é muito importante ser feita. Bom, mas muita gente está nos ouvindo dizer, sim, mas eu já estou com capim-capeta, o que é que eu faço? Né? Então, um grande problema que as pessoas têm que entender é que o manejo do capim-capeta, manejo de controle, ele tem que ser algo integrado, né? Eu não posso fazer uma coisa só, né? Eu tenho que fazer uma e mais outra para poder integrar e para poder diminuir o problema com o capim-capeta, né? Eu não digo se livrar, porque da feita que ele entra na tua propriedade, é muito difícil você se livrar dele totalmente. Manter ele num nível aceitável. Bom, aí todo mundo está doido que eu fale de herbicida, né? Com certeza. Então, logo de início, eu quero logo falar para vocês o seguinte: não existe o herbicida pós-emergente registrado no Brasil para o controle do capim-capeta. Até hoje, nós estamos em quê? Fevereiro, né? De 2024. Então, até fevereiro de 2024, pode ser que daqui a um mês já apareça, não tem um herbicida registrado pós-emergente que seja seletivo, ou seja, aquele que eu posso aplicar na pastagem e não vai causar dano na minha pastagem e vou me livrar do capim-capeta. Registrado ainda não tem. Mas o que é que eu posso fazer? Calma que eu vou começar a mencionar para vocês, né? Um herbicida que pode ser usado nas infestações iniciais, quando eu tenho ainda 1%, 2% da minha área invadida pelo capim-capeta, o que é isso? Em cada 100 metros quadrados eu tenho uma planta, tenho 2 plantas ainda, é o glifosato, né? Então, o glifosato é um herbicida que pode ser usado, né, no controle do capim-capeta. Ele é uma enxada química, vamos dizer assim, né? Agora, qual é o problema do glifosato? Ele não é seletivo, né? Aonde ele tocar, ele mata, né? Como eu falei, é uma enxada química. Você tem que aplicar apenas no capim-capeta. É aquela chamada catação. E tem outros herbicidas que têm essa mesma função também. Eu estou falando do glifosato, que é o menos caro desses herbicidas, né? Que pode fazer a catação do capim-capeta quando ele estiver com folhas, quando não for período seco, né? E, gente, saiba de uma coisa, não garante que ele vai morrer para sempre. Você vai fazer a catação, ele vai secar, poderá rebrotar, né? E você vai lá, volta, faz de novo a catação em cima daquela touceira. Às vezes ele morre, né? Aquela touceira morre, se foi aplicada na época exata, o solo estava úmido, tinha bastante folha para absorver o herbicida, né? Isso ocorre, é uma forma de você fazer esse controle de plantas espaçadas. Mas se eu tenho várias plantas na minha pastagem, né? Eu não posso sair jogando o glifosato, se eu ainda tiver pastagem suficiente para alimentar o gado, porque eu vou também danificar minha pastagem. E aí o que é que eu faço? Bom, como eu mencionei, não tem herbicida registrado para isso, né? Então, tudo que for feito não está correto do ponto de vista legal, vamos dizer assim. Então, o produtor fica perdido e, com isso, ele começa a fazer, o produtor está fazendo muita experiência, né? Então, o pessoal está indo atrás de herbicidas que não são registrados para pastagem,
mas são registrados para outras culturas gramíneas, como, por exemplo, milho, né? Arroz, cana. Aí o pessoal está indo atrás de herbicidas que são registrados para essas culturas e eles estão experimentando em cima das invasões do capim-capeta, né? E eu não estou recomendando, mas estou apenas mencionando, né, o que tem sido feito, né? Então, dois produtos, ou um produto, que acaba sendo a mesma coisa, né? Que duas moléculas, melhor falando, que estão sendo usadas com relativo sucesso é atrazina e mesotriona, né? Que o pessoal tem usado, mas repito, isso não é registrado, tá? Não tem uma base científica legal para se usar, né? E isso tem uma série de implicações, tá? Então, o pessoal tem usado muito, por exemplo, um herbicida que é usado para o milho, né? Que é o Calaris, por exemplo, que é a mistura da atrazina e mesotriona. O pessoal tem usado um herbicida que é para cana, que é o Calipen, que é a mesma coisa que a atrazina e mesotriona também. E o pessoal tem usado também a atrazina apenas, né? Com óleo mineral, etc., para poder aderir às folhas. Qual o problema disso? O problema é que você não tem uma base científica legal para usar. Aí você não tem um período de carência, né, especificado. O pessoal está usando atrazina, o pessoal está usando atrazina mesotriona. Quanto tempo eu tenho que deixar o gado fora da pastagem até ele poder voltar? Não tem isso estudado, porque esses herbicidas não são para esse fim, né? Eles são para usar em milho, eles são para usar em cana, né? Para usar em arroz, em algumas situações. Então, não tem uma recomendação para a pastagem. Então, esse é o problema maior, né? De estar usando produtos que ainda não estão registrados. Mas o cara está me perguntando, sim, mas o que eu faço? Eu estou perdendo a minha área e o governo, ou sei lá quem, não está preocupado em apressar as indústrias para lançar um produto, né? Então, eu entendo a preocupação dos produtores e por isso eu estou relatando o caso que eles estão usando com relativo sucesso, usando o Calipen, usando o Calaris, para poder se livrar do capim-capeta. Mas uma situação, quando a pastagem já está totalmente invadida, Nilma, a alternativa mesmo é fazer a renovação da pastagem, é começar tudo de novo, né? Pegar aquela pastagem, incorporar tudo aquilo, jogar um glifosato, etc., incorporar e fazer tudo de novo, sabendo que naquele solo tem em torno de 20 mil sementes por metro quadrado do capeta, né? Só esperando uma oportunidade para voltar. Então, isso que fique claro, né? Mesmo quando você renova a pastagem, o seu cuidado com o banco de sementes, como nós chamamos tecnicamente, que é aquelas sementes que ficam no solo, vivas, prontas para germinar, tem que ser constante, né? Por quê? Eu não posso forçar germinação de semente, né? Eu, às vezes, eu forço, faço um cultivo no solo, algumas sementes vêm, mas sempre vai sobrar algumas sementes dormentes que não vão germinar. E ali elas vão ser potencialmente uma fonte de invasão novamente, né? Então, o cuidado que eu menciono sempre é esse, né? Mesmo se eu aplicar o herbicida, sendo o glifosato, que é correto aplicar, ou os outros herbicidas que não são registrados, não é a única coisa que você tem que fazer. Aplique o herbicida, mas adube a sua pastagem, maneje a pastagem corretamente para não ter área de solo descoberta. Então, a melhor forma de lidar com o capim-capeta é manter a pastagem produtiva. Doutor Moacir, nós já estamos aqui já. Eu acho assim, o tema é muito interessante
e principalmente a gente vê que talvez você seja aí uma das pessoas que, pelo menos quem eu já conversei, é a pessoa que para mim mais conhece aí desse problema, dessa gramínea invasora, né? E eu acho que é uma coisa que a gente também precisa, né? A gente tá usando, as pessoas estão usando alguma coisa que ainda não está registrada e tal, mas eu acredito que talvez nos próximos anos, eu imagino que as empresas já possam ter alguma, né, alguma pesquisa e algum protocolo mais recomendável. E a gente já está aqui com uns 40 e tantos minutos aqui desse bate-papo, que está bom demais. E eu vou fazer uma pergunta aqui de leigo mesmo. Eu tinha uma chácara aqui, eu vendi tem uns 6 meses, né? E era solo 95% de areia. Tudo bem, eu trabalhava lá com alto nível de adubação e lotação alta, etc. Mas nunca vi um pé de capim-capeta lá, e no entorno, o gado que vinha, tinha um rapaz que fazia parceria comigo, tá? Que a fazenda dele é totalmente, não tem um passo que não tem ali um pé de capim-capeta. A infestação, vamos dizer, não é tão alta, mas ele está ali presente para todos os locais. E lá em casa não tinha. E aí o pessoal fala, não, ele não gosta muito de areia, de solo arenoso. E aí eu comecei a perguntar, e esse produtor mesmo, ele tem uma fazenda que é um solo bem argiloso e um que é bem arenoso. Nesse arenoso, eu não sei se é coincidência, tem menos, ou não tem. Eu rodei nos pastos dele lá, onde a areia a gente não vê o capim-capeta. Mas isso é achismo, né? Não tem ciência nenhuma. Mas como você é um pesquisador que se dedica e que às vezes vai lá atrás desses achismos, né? Que eu estou falando que o meu é achismo, não tem ciência nenhuma. Tem alguma observação nesse sentido? Você já ouviu alguém falar disso? Ou alguma lógica da própria fisiologia desse capim? Olha, aí a explicação para esse tipo de situação, que eu já fui inclusive inquirido sobre isso, e o que eu explico é o seguinte: em solos mais leves, em solos mais arenosos, as sementes do capim-capeta acabam se aprofundando mais no solo, né? Elas acabam tendo oportunidade, pela própria movimento dos animais, da chuva, etc., essas sementes têm a possibilidade de se aprofundar mais no solo. Quando eu falo aprofundar, eu não estou falando de centímetros, eu estou falando de milímetros, né? Uma semente de capim-capeta em torno de 30 milímetros profunda no solo, ela não já germinar, né? Então, e outra coisa, né? Isso é um ciclo, né? Nessa situação, quando a semente aparece, né, nesses solos mais arenosos, além deles não reterem água com tanta facilidade para dar condição para a semente germinar, né, essas sementes têm uma facilidade maior em se aprofundar, né, ficar a 30 milímetros a 40 milímetros no solo, e elas acabam não germinando. Elas estão lá, né, quando tem a oportunidade de entrar, né, mas as sementes acabam não tendo a capacidade de germinar por aprofundamento. Isso aí foi a explicação que eu tenho dado para esse tipo de situação. A outra explicação é a própria água do solo, que nessa situação ela não permite uma armazenagem tão eficiente assim, e o capim acaba não proliferando como deveria, né? Essa seria a explicação técnica para esse tipo de situação. Mas, claro, é possível que haja uma outra explicação também, mas pelo que eu conheço da fisiologia da planta e das sementes, eu daria essa explicação, né? Agora,
existe também áreas, evidentemente, de solos arenosos, em que o capim-capeta está presente, né? E muito bem, obrigado, né? Mas, com certeza, a explicação mais plausível e com base científica seria essa. E hoje no Brasil, para você ter uma ideia, pelos cálculos que eu tenho feito em função. Praticamente todo dia, Nilma, eu recebo algum e-mail, alguma informação, alguma pergunta de alguém querendo saber o que faz, por quê, como é que faz, etc., com capim-capeta. E eu fico mapeando, né, essas áreas, esses locais onde as pessoas estão me fazendo essas perguntas, busco informações com colegas. Você, por exemplo, acabou de mencionar que na Tocantins o problema é sério, eu sei, já tinha ouvido falar por outros colegas, o próprio Alexandrino me falou, e outros colegas têm me mencionado diferentes locais. Então, hoje no Brasil, eu fiz um cálculo com base no que eu já sei, no que está sendo relatado, que em torno de 30 e poucos milhões de hectares de pastagem tem a presença do capim-capeta. Então, o Brasil tem 177, 178 milhões de hectares de pastagem, né? E desses 177, 178 milhões de hectares de pastagem, em torno de 30 e poucos milhões tem a presença, ou em menor escala, ou em maior escala, do capim-capeta, né? E isso é muito preocupante. Na Amazônia Legal, o cálculo que eu faço é de 15 milhões de hectares de pastagens já estão com a presença do capim-capeta, né? E na Amazônia Legal a gente tem o quê? 70 milhões de hectares de pastagem, né? E desses 70, 15 milhões tem algum grau de invasão do capim-capeta. Então, ele está se tornando um problema seríssimo, e o que me preocupa é que o poder público, etc., ele não está vendo isso como uma ameaça. E é uma ameaça. Porque, veja bem, você tem um ataque de cigarrinha na sua pastagem, é preocupante, é extremamente ruim, né? Mas a cigarrinha, ela aparece uma vez por ano no período chuvoso, você pode entrar com inseticida, etc., você controla, mas ela não aparece nas outras partes do ano, nas outras épocas do ano. O capim-capeta é para sempre. A feita que ele entra na tua pastagem, ele fica o ano inteiro na tua pastagem. Não é só uma época, não são só 3 meses, 4 meses, e depois desaparece, né? Ele fica para sempre, né? E vai aumentando se você não tem o devido cuidado. Então, hoje, como eu mencionei, nós estamos com 33, 34 milhões de hectares de pastagem no Brasil, com invasão do capim-capeta, em diferentes níveis, evidentemente. Eu não estou falando que nesses 33 milhões é terra arrasada, eu estou falando em degradação e degradada, né? E na Amazônia Legal a gente chega a torno de 15 milhões de hectares de pastagens que estão com a presença do capim-capeta em diferentes graus de invasão, né? E, repito, né, o capim-capeta não é causa de degradação, né? Ele é consequência, né? O capim-capeta é como pecado, né? Vamos dizer assim. Você pecou, o capim-capeta é a punição do pecado. E qual é o pecado? É descuidar um pouquinho do manejo, né? Esse ano eu coloquei um pouquinho mais de gado do que eu devia, a área ficou um pouco descoberta, etc. Esse ano eu não vou poder adubar, não vou poder fazer isso, aquilo, porque eu estou descapitalizado. Isso é normal, ocorre com todo mundo. Então, você está pecando e vem a punição, que é o capim-capeta, capim-PT, como você queira chamar, né? Que ele se aproveita dos momentos de fraqueza, vamos dizer assim, do manejo, né? Ou por descuido,
do produtor ou por outra razão qualquer, e ele acaba indo pouco a pouco dominando. Bom, professor, o tema é extremamente, né, palpitante, né, mas, como diz o outro, acho que você passou muita informação aqui. Eu acho que principalmente, né, fica o alerta que, pelo que eu vi aí, o capim-capeta é o guardião do mal, né? Na hora que ele tá aí em 30 milhões, 40 milhões de hectares, como diz o outro, o cara errou, a punição, como você disse, vem. Professor, eu queria agradecer imensamente, né, a sua disponibilidade de estar aqui com aqui no canal Agroverdades. Nós vamos colocar aqui o seu Instagram, o seu canal lá no YouTube, para que as pessoas possam, né, pegar mais materiais e acompanhar o dia a dia das suas pesquisas, conhecer os seus livros, tá? Dizer que quando você lançar o seu e-book, o canal Agroverdades está aqui, pode vir para a gente bater um papo e apresentar o material, que eu tenho certeza que vai ser de extrema utilidade, tanto para a academia, quanto para os produtores, como para aquele técnico de campo, tá? Muito obrigado aí, professor. Passar a palavra para você e eu volto aqui para dar o fechamento. Pois não, eu que agradeço, Nilma, a oportunidade, o convite, e te parabenizo desde agora por essa iniciativa. Isso é muito bom você fazer o que você está fazendo, né? Popularizando o conhecimento, né? Isso aí é louvável, né? Eu te parabenizo muito e incentivo as pessoas a acompanhar teu canal aí e divulgar, né, as informações. Hoje é tão fácil a gente ter acesso à informação, né? No passado, eu me lembro, era complicado demais, rapaz. Você tinha que ter alguma coisa escrita, um manual que não chegava, né? E hoje não, você entra num canal como o teu, aí você tem a oportunidade de saber o que está ocorrendo, como se portar em diferentes situações. Então, eu fico muito grato pela oportunidade também, agradeço as tuas palavras de elogio, né? E fico à disposição aí no que for preciso. Grande abraço aí, estamos juntos e tudo pela popularização da ciência. Doutor Moacir, muito obrigado. O trabalho de popularização da ciência, eu tenho dito que ele parece fácil, mas não é, porque se a gente for buscar a popularização do nosso canal, né, a gente vai trazer pessoas que vendem milagre, né, e não que vêm aqui falar de ciência. Então a nossa luta é popularização contra vulgarização, né, e é por isso que o senhor está aqui, porque aqui é ciência na veia, né, e a gente não tem nenhuma dúvida disso. Esse foi mais um Agroverdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas.